É uma grande honra receber aqui de novo no Instituto Realitas, para o nosso diálogo Realitas, o querido professor Rubens. Rubens Tursi, doutor em Bhagavad Gita, é um grande estudioso das questões da filosofia e do pensamento hindu. E ele está com um brilhante curso na nossa plataforma, sobre o qual nós vamos conversar hoje, né? Então, professor, esse seu curso é um curso sobre meditação na Bhagavad Gita, quer dizer, uma tradição específica. Como é que o senhor chegou a esse tema? E qual é o seu grau de envolvimento com essa questão? Obrigado, prazer estar aqui de novo com você. Você sabe da admiração e respeito que eu tenho por todos os projetos que você desenvolve, inclusive esse aqui do Instituto Realitas. Para mim é uma honra poder fazer parte desse grupo, estar aqui junto. Então, com relação à meditação com esse viés da Bhagavad Gita, a história poderia ser longa, mas eu vou procurar resumir, porque senão aqui a gente vai ficar... Né? Mas tem uma palavrinha em sânscrito que chama itihasa. Essa palavra é muito cara para mim. Né? Itihasa significa história, uma narrativa contada, pode envolver mito, né? Mas ela tem uma particularidade que para mim é muito importante. É uma história testemunhada. Né? Então, quando você conta essa narrativa, você conta como personagem da narrativa. E o caso clássico, claro, são os dois épicos da Índia, o Mahabharata e o Ramayana. E do Mahabharata se diz que Vyasa é o autor e também esse personagem. Bom, dentro do Mahabharata existe esse livro menor, que é a Bhagavad Gita, e que é motivo do meu interesse de estudo já de muitos anos. Né? Então eu fui, assim, aos poucos, me aprofundando no estudo do texto, até perceber que eu precisava dar um tratamento acadêmico para isso. E foi o que eu fui buscar na universidade. Agora, a ideia de meditação na Gita é uma coisa tão óbvia que é como se fosse o ovo de Colombo. Na verdade, todo mundo sabe que é um manual sobre a arte, a ciência e a meditação. Mas isso é tão óbvio que nunca ninguém enunciou isso claramente. Né? E isso eu achei um pouco estranho. Agora, de fato, o dia que eu percebi que existia aí uma oportunidade de trabalhar esse tema, foi o dia que eu associei o diálogo da Bhagavad Gita, né? Na verdade é isso mesmo, esse diálogo interior que nós temos, né? Essas duas vozes, uma representando a consciência. Há pouco estava falando com o professor Rito exatamente sobre esse tema da consciência, né? Então, você tem essas duas vozes, sempre tem alguém que está processando todo esse mar de pensamentos e tem alguém que está testemunhando esse processo. E na Bhagavad Gita, de certa maneira, Arjuna, que é o personagem assim, principal, central, né? Ele é o que se movimenta na trama, o que age em todos os passos. É aquele que tem os pensamentos, vamos dizer assim. E Krishna, de outro lado, é aquele que ali na carruagem, na quadriga, é aquele que não toma parte nessa batalha interior nem na exterior, né? Mas ele é uma testemunha desse processo. E aí, quando olhando para essa metáfora da carruagem, a gente pode chamar de Gita Upadesha, né? Esse ensinamento sobre essa metáfora, né? Eu percebi que ela era uma referência direta a duas passagens védicas. Uma do Rig Veda, que é uma metáfora que eu já me referi aqui um pouco antes, que é a metáfora dos dois pássaros que habitam na mesma árvore. Um se alimenta dos frutos
e o outro observa em silêncio. Ali a árvore é o corpo, e são essas duas vozes. Na Gita, o corpo é a quadriga, né? Aí eu posso dar sentido para os 4 cavalos, para as rédeas e tudo mais. Então essa foi a motivação, eu percebi que tinha isso. E quando eu li o texto, e eu percebia que a Krishna diz ainda com todas as letras, que ia transmitir por meio daquele diálogo a essência do yoga, e que a essência do yoga havia se perdido no mundo, então por isso ele ia revelar aquele yoga ancestral, né? Falei, que interessante, tá aí. Aí quando eu vejo as práticas contemporâneas de meditação, todas elas, invariavelmente, todas elas têm esse mesmo início, né? Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Tá, vou começar a meditação, vamos. Bom, primeira coisa, então, fecha seus olhos, relaxa, tudo mais, né? Começa a prestar atenção na tua respiração, né? Você vai ser assaltado por muitos pensamentos, não julga, não se preocupa, mas percebe que você está testemunhando. Surge essa palavra importante, da testemunha, né? E essa palavra-chave, testemunha, é essa mesmo que me remete àquilo que experimenta Arjuna no diálogo da Gita. Então, esse foi o caminho. Depois tem uma outra metáfora que é muito rica para mim, eu posso falar mais tarde, dependendo se eu tiver tempo, que é a metáfora do cisne, ou do pássaro Hansa. Não sei como a gente vai caminhar nesse diálogo, mas eu deixo para você. Essa dissociação não é uma dissociação. Essa separação que você fala caracteriza a meditação. Uma capacidade, um movimento para que eu possa me observar, né? E a partir daí ter uma visão do que eu sou e diante de alguma coisa maior do que eu propriamente. Esse movimento ele exige uma técnica ou ele é natural, porque nós observamos que todas as tradições religiosas eles têm a meditação. Quer dizer, embora nem todos saibam disso, né? Acham que apenas as tradições orientais têm meditação, os ocidentais também têm. Você acha que isso é alguma coisa natural no ser? Ou isso é construído pela tradição, pela cultura, de alguma maneira? Porque em todos os lugares, quando se fala de meditação, se fala dessa separação, dessa capacidade humana de se auto-observar. Como é que você percebe isso? Então, em primeiro lugar, eu fecho questão com você. Eu acho que, de fato, com diferentes nomes, a gente pode aproximar as experiências dos povos, distintos povos, né? Principalmente na sua relação com o sagrado. De fato, aí a gente tem olhares um pouquinho de variação, né? Posso usar outras palavras, contemplação, mas eu estou me referindo a esse fenômeno que eu posso chamar de meditação, sim. A outra parte da pergunta, que eu acho um pouco mais complicada, né? Se é natural ou cultural e se é uma técnica, né? Então, muito interessante, também me agrada muito essa ideia, né? Eu vou começar com a ideia de técnica. Eu acho assim, enquanto técnica, ela é como se fosse para introduzir o neófito, uma espécie de beabá, né? Mas enquanto ela for técnica, ela não é meditação. E, no entanto, eu acho que as técnicas são úteis. E aí, de novo, por isso que eu respeito muito esse texto da Gita, eu acho de fato uma revelação sagrada, assim como os textos da nossa tradição judaico-cristã, né? Observa que no diálogo da Gita, onde é apresentada a arte e a ciência da meditação, né?
ela não é apresentada de uma maneira sistematizada, né? Tanto assim que, aliás, é por isso que o olhar distraído não capta a Gita como um tratado de meditação, porque isso não está dito de uma maneira sistemática e formulada enquanto uma técnica. Pelo contrário, para quem leu o épico todo do Mahabharata, lá no final do Mahabharata existe um livro chamado Anugita, ou seja, depois da Gita, onde Arjuna, eu gosto de falar Arjuna porque eu gosto de aportuguesar, para a gente ir enriquecendo a nossa língua. Né? Então Arjuna pergunta para Krishna se ele pode repetir o diálogo da Gita, porque ele se esqueceu da essência do conteúdo. Então Krishna repreende Arjuna, né, e lembra a ele que aquele diálogo é impossível de ser repetido e reproduzido, porque aquilo representou um momento existencial e fenomenológico único, né? E tudo aquilo que ali foi falado só se deu ali, né? Nessa outra condição, você pode falar dessas técnicas ou de outras coisas que remetem àquilo, mas não com aquele grau de conexão com o sagrado que só aquele momento assistemático possibilitou. Então, agora, para finalizar a pergunta, natural e cultural, né? Essa questão eu não vou entrar nessa cilada antropológica, porque hoje em dia, será que a gente tem claro o que é o limite, onde termina o que é natural e começa o que é o cultivado? Né? Agora, sem fugir da pergunta, eu vou lembrar o Senhor Buda, que ele tinha que a meditação era uma espécie de cultura. Por metáfora, aos campos onde você tinha agricultura, você, no jardim da mente, você tinha que ter essa cultura da contemplação das excelências. Eu não vou chamar de divinas, porque dentro da tradição budista, alguns têm uma relação mais próxima do sagrado, do religioso, e outros têm uma visão que se aproxima mais de uma visão quase que ateísta. Então é uma questão de nomenclatura, mas o fenômeno está dado ali, na visão do Sr. Buda, como tendendo a isso que é cultivado. Agora, se esse cultivo é artificial ou é natural, eu não sei de separar o que é natural do que é cultural. É porque tem uma questão aí que me parece que há uma universalidade nesse fenômeno. Quando o rei Davi, eu vou trazer aqui para a nossa tradição, quando o rei Davi ele vê Betsabá nua, tomando banho no terraço de Jerusalém, ele resolve ter aquela mulher. E para isso, ele move as coisas de tal maneira que ele não apenas mata o marido dela, como gera uma série de eventos bélicos negativos. Muita gente morre por conta daquilo. E aí ele a tem. E aí chega o profeta para ele e ele conta a seguinte história. Majestade, digamos que existe uma pessoa que só tem uma ovelha e o rei tem muitas ovelhas e chega uma visita. O rei pega a ovelha daquela pessoa que só tinha uma e a sacrifica em homenagem a essa pessoa. O que o senhor acha que esse rei merece? Aí o rei Davi fala assim, essa pessoa merece a morte. É uma coisa horrível que ela fez, porque ela tinha muitas coisas e pegou as coisas de uma pessoa que só tinha uma. Aí o profeta diz para ele assim, Davi, essa pessoa é você agiu assim. Bom, agora o que eu estou te dizendo aqui? O rei Davi, ele não conseguia, até aquele momento, olhar a si próprio. Ele não conseguia entender o que ele estava fazendo. E o convite que o profeta faz a ele é que ele medite sobre os seus atos, né? Que ele possa perceber que
tudo que a gente faz, ele tem que se criar essa dissociação, tem que ter uma ave observando, né? E isso é um convite que o profeta faz para a sua elevação, para a elevação da consciência dele. Tanto que a partir dali, Davi se torna capaz de fazer isso. Ele consegue entender ele mesmo se observando, ele consegue observar seus próprios atos, e isso mostra a evolução da consciência. Então eu digo isso porque isso que você está falando, não sei se a palavra certa é natural, mas parece ser um fenômeno universal, e que todas as tradições religiosas, de alguma forma, cobram isso do ser, né? Cobram esse processo de meditação, que é fundamental, inclusive para a elevação moral das pessoas. Então, eu falei natural, mas eu acrescentaria essa outra perspectiva, que é a de universal. E é por isso que talvez nós consigamos entender de diferentes tradições, possa-se interagir do ponto de vista da meditação. Não, assim, não é por outra razão que eu, um ocidental, fui ao outro de mim mesmo, o Oriente, para descobrir essa verdade que você, como sempre, magistralmente explanou. Eu não retiro uma vírgula das suas palavras. E ainda ilustro como é assim mesmo, conforme consta no Mahabharata. Eu vou mais longe. A Bhagavad Gita só acontece como essa revelação sagrada por causa de um acontecimento similar a esse que você relatou. No contexto do Mahabharata, a história é tão complicada que eu tenho receio de, aqui rapidamente, agora não me lembrar os nomes ou os detalhes, não esquecer. Mas eu tenho muito claro para mim que a história é do grande Bhishma. Se eu for estudar só a história do grande Bhishma, o grande Bhishma é o rei Davi. Né? E como é que eu... Ou o pai dele, pelo menos. O pai dele. Eu vou contar a história dele com o pai dele. Porque ele herda essa história e se comporta igual. E isso vai acontecer dele sendo corrigido até chegar na Gita. Qual é a grande questão dele? Assim, do Bhishma? Para resumir. O pai dele era um rei muito bem sucedido, até que ele saiu para caçar, se encantou com uma mulher e a mulher disse não para ele. Por que não? Porque um astrólogo havia dito para o pai dela que os filhos dela seriam os herdeiros do trono. E se ela se casasse com esse rei, que era o pai do Bhishma, isso não poderia acontecer, porque Bhishma já era o príncipe coroado. E o pai entra num estado de depressão, uma coisa assim incrível. E na verdade, até aí, o Bhishma não se chamava Bhishma. Ele era o Devavrata. Esse é o nome do filho do rei. O filho fica desconfiado, vai descobrir o que está acontecendo, descobre a história. E aí vai tirar satisfação com a mulher, fica sabendo de tudo, vai ao pai dela, né? Então, aí o pai da moça diz para o grande Bhishma: você pode falar por você, mas você não pode falar pelos seus descendentes. Eles podem reivindicar o trono. Aí, o grande Bhishma, que aliás, até esse momento, não se chamava Bhishma, o nome de batismo dele é Devavrata, né? O grande Bhishma, então se inflama, né? E diz: se é essa a tua preocupação, eu professo aqui o meu voto solene. Eu vou permanecer por toda a vida celibatário. E se sou celibatário, não deixo descendência, e assim a sua filha vai poder assumir o reino. Aí o pai fala: se você diz isso, trato feito. Aí o Bhishma voltou para casa se sentindo a pessoa mais magnânima possível, né? E levou a notícia ao pai, que percebeu já o equívoco do Bhishma e ficou triste. Mas
eles não tinham clareza de onde estava o equívoco. Aí quando procuram, o Bhishma procura sábio, o sábio diz: seu tolo, como é que você pode pôr você, o príncipe coroado, o mais justo e nobre dos homens, mais preparado para a função, como é que você pode renunciar ao seu dever em nome de um sujeito que ainda nem nasceu? Você não sabe o caráter moral dessa pessoa. Você, de uma maneira mesquinha e egoísta, pôs a felicidade do seu pai à frente da felicidade de todo o reino. Você, na verdade, atendeu aos motivos de luxúria do seu pai. E será que você não sabe do ensinamento espiritual que em sânscrito se diz Shreyas antes que preyas? Ou seja, primeiro o que é melhor e mais certo, depois o que me dá prazer. Sempre que eu tiver em dúvida, todo mundo opta pelo prazer, as pessoas comuns, mas os heróis sempre fazem essa reflexão para escolher pelo ato heróico, que pode ser inclusive doloroso. Então, esse ato equivocado do bispo vai gerar o ambiente, porque os filhos nasce inclusive esse demônio que é o Duryodhana, que vai herdar o trono, como havia sido predito, entre aspas, ele vai tomar posse do trono de maneira ilegal e gera a guerra no Mahabharata. E no momento da guerra acontece o diálogo da Gita, que então é a oportunidade de retificar isso, para que aquele erro cometido de maneira não intencional, dando o melhor de si para acertar, com o melhor das intenções, com o melhor dos propósitos, né? Então, aí essa história, para mim, é a história do rei Davi e toda a tradição da nossa Torá. Bom, em suma, agradeço mais uma vez, Rubens, você está aqui, e convido a todos a prestigiar o Instituto Realitas e acompanhar esse curso notável do nosso amigo, o professor Rubens, que é o primeiro. Esses 3 cursos que estão hoje na nossa plataforma são os primeiros cursos do Instituto. Nós vamos continuar difundindo conhecimento e trazendo às pessoas uma informação de alta qualidade. Então, convido a todos a acompanhar os nossos cursos, especialmente do professor Rubens. Então, muito obrigado a todos e até o próximo Diálogos Realitas.